Fala pessoal, tudo certo com vocês? Que retomada do Corinthians, hein? Se é que dá pra chamar isso de retomada. O time voltou como se não tivesse saído. E pior, individualmente foi mal, coletivamente não se achou. E algumas peças simplesmente não existiram em campo. A verdade é que o trabalho do Dorival ainda não apareceu. Ainda não tem cara, não tem alma, não tem pegada. E isso começa a preocupar. É verdade, o time perdeu gols. A arbitragem prejudicou. Isso tudo é inegável. Mas, espera lá, vamos com calma. Tudo isso é parte da história, não é a história toda. E é por isso que estamos aqui. Vamos falar de tudo isso com calma? Eu sou o Chico Garcia, chega mais. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente porque tem muita coisa para analisar. Essa derrota não estava nos planos e não deveria mesmo estar. Mas também não dá para dizer que ela foi tão surpreendente assim, né? O Bragantino tem um belo campeonato. Tá ali entre os líderes fazendo uma competição muito sólida, um trabalho bem executado pelo Fernando Seabra, um treinador que conseguiu encaixar um time que mesmo sem estrelas sabe muito bem o que fazer em campo. E aí você olha pro Corinthians e percebe exatamente o oposto. O Bragantino chega para esse jogo com o Cleiton, goleiro titular, afastado por virose, entra o Lucão, um reserva, e o cara fecha o gol. Simples assim. E aí você começa a pensar se o melhor em campo foi o goleiro adversário. Então o Corinthians criou certo, teve volume ofensivo, pressionou, empilhou finalizações. E é aí que entra o ponto central dessa análise. Será mesmo? Será que o Corinthians produziu tudo isso? Ou será que foi tudo muito mais por acaso do que por mérito? Porque uma coisa é criar chances dentro de um padrão tático, outra é ver a bola sobrar no pé de alguém e esse alguém desperdiçar, como foi o caso do Romero, por exemplo. Com todo o respeito à história do Romero, ao que ele já fez pelo clube, aos gols à entrega, e sim, ele foi importante em vários momentos, mas não dá mais. O Romero não pode ser a solução ofensiva de um time como o Corinthians? Simplesmente não pode. Ele teve pelo menos 2 chances claras e desperdiçou ambas. Um atacante minimamente, em forma minimamente confiável, colocaria ao menos uma delas para dentro. E não é questão de azar, é falta de capacidade técnica mesmo. E não foi só ele. O time, de maneira geral, esteve apático. André Carrillo, por exemplo, foi uma decepção muito abaixo, visivelmente desconectado do jogo, sem influência, sem atitude. É como se ele estivesse desligado. Talvez mal posicionado, pode ser. Isso envolve o treinador também, mas o fato é que ele simplesmente não jogou. A pausa, as datas, FIFA, o Mundial, tudo isso parecia que ia ajudar. O cara estava cansado, estava sobrecarregado. Beleza. Mas agora, qual é a desculpa? Fisicamente ele voltou bem, mas tecnicamente e mentalmente parece outro jogador. Uma sombra do que vimos no primeiro semestre e desde que ele chegou no ano passado. Aí você olha pro José Martínez e também não entende. O cara perde um gol cara a cara com o goleiro. Tudo bem, não é centroavante, não é função dele. Mas é jogador profissional. Tem que saber finalizar. E não é como se fosse um lance difícil. Ele chutou em cima do goleiro. Esse tipo de erro em jogo grande custa caro. Sim, o Corinthians teve chances, mas o Bragantino também teve, e a diferença é que o Bragantino tem padrão, tem ordem, tem ideias claras. O Corinthians, por outro lado, vive de lampejos, vive da tentativa desesperada de Memphis Depay tentar resolver alguma coisa. E aliás, ele até tentou. No segundo tempo, ele meio que acorda, tenta chamar a responsabilidade. E teve um lance emblemático, ele briga pela bola, ganha no corpo, deixa o Garro na cara do gol. Era bola de jeito não de força. E o Garro vai lá e explode no travessão. É isso. Faltou calma, faltou tranquilidade. E sabe por quê? Porque não tem tranquilidade nenhuma no clube. Não dá pra dissociar o ambiente fora de campo do que acontece dentro das 4 linhas. É pressão, é instabilidade, é crise política, é dívida, é salário atrasado, é jogador descontente. E tudo isso chega no campo. O Dorival Júnior, na entrevista pós-jogo, era o retrato da frustração. Cabisbaixo, desanimado e claramente pedindo reforços. Não explicitamente, mas nas entrelinhas ficou evidente. Ele deixou claro que desde que chegou tem conversado com a diretoria sobre a necessidade de novas peças. E até agora, nada. O Corinthians até tentou, o Biel não era a solução, mas tentou, desistiu. E na zaga, quando não joga o André Ramalho, que nem é garantia de grande performance, a solução é Gustavo Henrique e Kaká.
E isso diz muito. O Kaká até fez o gol de empate, mas defensivamente ele não pode ser titular de um time como o Corinthians. E aí vem o segundo gol, o pênalti, o erro grotesco da arbitragem. E sim, vamos falar disso, mas vamos falar no tempo certo. Antes de mais nada, é importante entender que o segundo gol é o retrato da desatenção. É uma displicência absurda. O Bragantino, que repito, não é um timaço, mas é organizado, teve tranquilidade para construir a jogada e finalizar no último minuto. O Corinthians não. O Corinthians estava nervoso, estava inseguro. 2 semanas de preparação, 2 semanas de pausa. E o que vimos? Um time perdido. Um time que já vinha de 3 empates seguidos antes da parada 0-0 com o Vitória em casa de Gassi, o único time que não marcou no Vitória em todo o campeonato 0-0 com o Atlético MG 1-1 com o Grêmio. E agora essa derrota em casa pro Bragantino. Tudo isso sem marcar gols com frequência, sem conseguir mostrar qualquer padrão de jogo minimamente confiável. E aí você escuta argumentos como: ah, se a bola do Garro entra, ou ah, se o árbitro não marca aquele pênalti. Absurdo. Tá tudo bem. Mas e o jogo todo? E a produção ofensiva organizada? E a compactação? E a proposta de jogo? Não dá pra se apegar só ao acaso. O acaso não pode ser o plano A. O time coletivamente não funciona. E isso é o mais preocupante. A individualidade. Já falhou. Romero Martínez Thales Magno, que entrou e tentou uns dribles que acabaram em nada. Héctor Hernandes, que não entra, não é aproveitado. Garro, que apesar de ser cercado por 3 marcadores, o jogo inteiro ainda assim teve uma chance. Clara e perdeu. O Memphis, coitado, tentando resolver tudo sozinho. É um time sem elenco. É um elenco desequilibrado. Fez contratações pontuais no ano passado, conseguiu evitar o rebaixamento. Mas aí virou o ano e... nada. Coronado foi embora. Pedro Raul, que poderia ser um centroavante reserva útil, também saiu. E aí a única contratação é o Angileri, que nem titular é. Quem se salvou? O Bidu. Sim, o Bidu foi o melhor do time. E quando o destaque é o Matheus Bidu, a gente sabe que tem problema. Muito problema. Na entrevista, o Dorival visivelmente abatido, pedindo ajuda, quase implorando por reforços. Mas como contratar sem dinheiro? Como reforçar um time em meio a uma guerra política? A janela tá aberta, mas parece que ela só escancara a crise. O Corinthians quer jogador livre de custo, e com jogador livre de custo você não monta um time competitivo. E aí vem a arbitragem, o pênalti claro não foi, o Kaká levanta a perna de forma imprudente, é verdade, mas ele não toca no adversário, ele recua a perna, o contato não existe, e o VAR chama e o árbitro vai lá e marca escandaloso. Bruno! Arleu de Araújo já foi punido, afastado e segue apitando o jogo grande. Rafael Traci no VAR, um ex-árbitro ruim, agora errando no vídeo. É absurdo, é revoltante. Mas ainda assim, não dá pra colocar tudo nas costas da arbitragem. O Corinthians perdeu por muitos motivos. Pela falta de padrão, pela falta de elenco, pela falta de confiança, pela desorganização tática. Dorival está tentando. Mas parece que a conta não fecha, os jogadores não rendem, a diretoria não contrata, a política do clube é um caos. E o torcedor? O torcedor sofre, o cenário é preocupante e não vai mudar tão cedo. Assembleia só em agosto, reforços, quem sabe. Dinheiro não tem. E dentro de campo segue a desorganização, o nervosismo, a apatia. É difícil ver uma luz no fim do túnel, porque hoje o Corinthians parece um time à deriva, sem rumo, sem identidade, sem perspectiva. Vamos seguir nessa resenha porque, sinceramente, a situação merece uma análise mais profunda. Não dá para simplesmente assistir a mais um jogo ruim do Corinthians e tratar como se fosse apenas mais uma noite infeliz. Não é! O que a gente está vendo é sintoma de um problema muito maior. Um problema que não começou ontem e, pelo visto, também não vai terminar amanhã. É estrutural. É de gestão, é de montagem de elenco, é de filosofia de trabalho. E se a gente não tiver coragem de olhar de frente para esse abismo, vai parecer que tudo é culpa do Romero errando o gol feito ou do juiz marcando pênalti inexistente. E não é só isso, tá muito além. O torcedor já percebeu. Aliás, o torcedor foi o primeiro a perceber. Antes mesmo da bola rolar naqueles dias que antecederam a retomada do Brasileirão, o clima já era de desconfiança.
não tinha empolgação, não tinha aquela expectativa boa que normalmente vem com a pausa. Quando tem pausa, a gente costuma pensar assim: agora o time vai treinar, vai entrosar, vai melhorar fisicamente, vai se organizar. Mas com o Corinthians não foi assim. Era mais um sentimento de será que agora afunda de vez? E isso já diz muito. Diz sobre o momento que o clube vive. Porque quando o torcedor perde aí a esperança até na pausa, é sinal de que o buraco tá fundo. E o buraco começa na política. É inevitável. Não dá pra falar do campo sem falar do que acontece fora dele. O Corinthians vive um racha interno, uma crise silenciosa, ou nem tão silenciosa assim, que afeta tudo. É diretoria com discurso incoerente, oposição batendo cabeça conselheiro, querendo aparecer mais que jogador. E no meio disso tudo, Dorival, um técnico experiente, vitorioso, que chegou como aposta de estabilidade. E que pelo visto não tá conseguindo entregar isso. Não porque ele seja ruim, longe disso, mas porque o ambiente está contaminado. É como tentar construir uma casa com o terreno afundando. Você pode ter o melhor arquiteto do mundo, mas se o solo não aguenta, a estrutura cai. E dá pra ver nos olhos dele. Na coletiva depois do jogo era o desânimo puro. Tentou manter o tom calmo, tentou dizer que acredita, que confia nos jogadores que está trabalhando para reverter o cenário. Mas dava pra notar, ele sabe que sozinho não vai conseguir. Ele já pediu reforços, já sinalizou várias vezes que precisa de peças. Mas o clube não tem condição. Ou melhor, tem, mas não quer usar. E aí a gente entra numa discussão ainda mais séria até onde vai esse discurso de responsabilidade financeira, porque uma coisa é ser responsável com as finanças, a outra é ser paralisado por elas. O Corinthians precisa de reforços, isso é fato. E se a diretoria não tiver coragem de trazer jogadores agora, a conta vai chegar de um jeito ou de outro. Ou você investe agora e tenta salvar o time, ou economiza agora e paga o preço no fim do campeonato. E todo mundo sabe o que significa esse preço. Só que a impressão é de que estão jogando com o tempo, apostando que vai dar para resolver tudo em agosto. Que até lá o time se vira. Mas será que se vira mesmo com esse elenco, com esses nomes, com esses resultados? O time não vence há 4 jogos. E não é só o resultado, é o desempenho, é a falta dele na verdade. Porque resultado, você até pode dizer que escapa. Um empate ali, uma derrota injusta aqui. Mas desempenho é outra história. Desempenho mostra se o time tem ideia, se tem evolução, se está crescendo. E no caso do Corinthians, infelizmente, não está. Aí você olha para o calendário e vê o que vem por aí. Tem jogo contra o Vasco, confronto direto. Depois tem mais pedreira. E o time vai enfrentar isso com Romero na frente, Garro sobrecarregado, Memphis sozinho na criação, José Martínez se arrastando, Carrillo irreconhecível. Não tem banco. Não tem variação. O time é refém da limitação do próprio elenco. E quando o Dorival tenta mudar, é pior ainda. Coloca Thales Magno, que entrou contra o Bragantino com o mesmo ímpeto de uma pelada de fim de semana. Tentou driblar 3 no meio-campo. Perdeu a bola, caiu. Levantou, perdeu de novo. Sem objetividade, sem noção de contexto. Joga como se estivesse num reality show onde o importante é aparecer. E não adianta talento se não tiver comprometimento tático. Futebol profissional exige mais? O único lampejo foi o Memphis. E mesmo ele que teve um segundo tempo mais ativo, ainda parece deslocado. Como se fosse um jogador tentando jogar um esporte diferente dos colegas. Ele pensa uma jogada e o time executa outra. Ele vê um espaço e ninguém passa. Ele aciona o Garro, mas o Garro já está cercado. E quando ele tenta resolver sozinho, não tem quem faça o rebote. É uma ilha. E um jogador desse nível numa ilha se frustra, vai se frustrar cada vez mais. O risco de perder o cara emocionalmente é real. E aí, quando ele já tiver jogado a toalha, vai ser tarde demais. E o Garro, vamos falar com honestidade, é bom jogador, mas não é milagreiro. O torcedor às vezes coloca nele uma expectativa de craque decisivo, de camisa 10 clássico que resolve jogo, que chama responsabilidade. Mas ele não é isso. Pelo menos não ainda. Ele é um bom meia técnico inteligente, mas não tem explosão, não tem mudança de ritmo. E aí você exige que ele seja o cara do último passe, o cara da bola parada, o que pisa na área, o que marca. E ninguém aguenta. Ele erra porque tá sobrecarregado, e quando erra, houve vaias. E aí entra no ciclo da desconfiança.
E a confiança no futebol é tudo. No meio disso tudo, a zaga sofre. Kaká e Gustavo Henrique foram a dupla nesse último jogo. E olha, foi o que deu pra fazer. O Gustavo Henrique, que em outros tempos era promessa de seleção, hoje parece inseguro, pesado, lento. E o Kaká, por mais que tenha feito o gol, é limitado. Não tem tempo de bola, não tem leitura de jogada. E ainda cometeu o pênalti que não foi, mas que serviu para coroar a má fase. E o André Ramalho machucado, de novo! E mesmo quando joga, não é confiável. É um sistema defensivo vulnerável, desprotegido, exposto. E isso acontece porque o meio-campo também não protege. Porque os volantes não fazem cobertura, porque os laterais sobem de forma descoordenada. E o Dorival tenta corrigir isso, mas não consegue, porque falta qualidade, falta intensidade, falta leitura. E aí, a gente chega num ponto que talvez seja o mais delicado de todos, o mental. Esse time do Corinthians parece emocionalmente quebrado. Qualquer adversidade já desmonta a estrutura. Qualquer gol sofrido vira desespero. Contra o Bragantino, o gol de empate deu um respiro, mas o time não conseguiu crescer a partir disso. Ficou ali no mesmo lugar. O empate não virou confiança, virou alívio. E isso é preocupante. Um time grande não pode jogar com alívio. Tem que jogar com ambição. E sabe o que mais chamou a atenção? O silêncio do estádio. A torcida do Corinthians é apaixonada, é intensa, é exigente. E não é de hoje que o torcedor tem segurado a onda. Mesmo com toda essa crise, a arquibancada ainda empurra. Mas ontem teve silêncio, teve desânimo, teve aquela sensação de novo não. E esse clima é perigoso porque o torcedor cansado começa a se afastar, começa a deixar de acreditar. E se o Corinthians perde sua torcida, perde tudo. Porque é justamente essa força da Fiel que segura o clube nas piores fases. Mas até a Fiel tem limite. Agora o desafio é monumental. E o tempo é curto. Tem jogo quarta-feira, depois fim de semana, depois outra rodada. E o time precisa vencer, precisa pontuar, precisa respirar. Mas como? Com quem? Com que ideia de jogo? Porque hoje o Corinthians é um time sem identidade? Não é ofensivo, não é reativo, não é de posse, não é de velocidade? Não é nada? É uma colcha de retalhos mal costurada, com peças que não se encaixam com jogadores fora de forma, fora de posição, fora de contexto? O Dorival vai ter que tirar leite de pedra? Mas até pedra tem limite. E o torcedor que ainda sonha com uma virada de chave, olha para o horizonte e só vê nuvens carregadas. A pergunta que fica é até quando o Corinthians vai fingir que dá para seguir assim, até quando vai empurrar com a barriga, porque a queda não avisa. Quando você percebe, já foi. E a gente não tá falando de um time qualquer, a gente tá falando de um dos maiores clubes do país, um clube que precisa ser protagonista, que tem torcida, tem história, tem camisa, mas que hoje parece um gigante com os pés de barro, e se ninguém fizer nada, o tombo vai ser grande e doloroso. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. O mundo do futebol brasileiro pode estar prestes a receber mais um capítulo surpreendente. Circulam nos bastidores rumores de que o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, teria feito um pix milionário com o objetivo de quitar parte ou até mesmo a totalidade da dívida restante da Arena Corinthians, estádio do Clube Paulista, inaugurado em 2014. A informação, não confirmada oficialmente, já causa alvoroço entre torcedores, dirigentes e jornalistas especializados. O suposto envolvimento de Hang, figura polêmica e midiática, reacende debates sobre o interesse crescente de grandes empresários no futebol brasileiro. A Arena Corinthians, construída para a Copa do Mundo de 2014, ainda possui pendências financeiras significativas junto à Caixa Econômica Federal. As negociações para encerrar essa dívida vêm se arrastando há anos e qualquer movimento nesse sentido gera expectativa entre os corintianos. Segundo fontes próximas à diretoria do clube, a movimentação financeira teria sido feita de forma discreta, por meio de um pix de valor milionário, cuja origem surpreendeu até mesmo integrantes do alto escalão do timão. A especulação em torno do gesto aponta que pode haver uma tentativa de aproximação entre Hang e o Corinthians, seja por interesses comerciais, como naming rights da arena, ou até mesmo algo mais ambicioso, como influência no futebol do clube.
Vale lembrar que Luciano Hang já demonstrou em outras ocasiões desejo de se aproximar do universo esportivo, embora nunca tenha feito movimentos concretos nesse sentido. Sua entrada, caso se confirme, pode representar uma reviravolta no modelo de gestão atual do Corinthians e levanta questionamentos sobre o futuro político e financeiro do clube. Enquanto a diretoria corintiana mantém silêncio sobre o suposto Pix, a torcida já se divide entre a empolgação com a possível quitação da arena e o receio quanto às intenções por trás do gesto. O que há de certo, por enquanto, é o burburinho que cresce a cada dia nos bastidores do futebol nacional e a certeza de que, se confirmado, o envolvimento do dono da Havan será um dos assuntos mais explosivos do ano no esporte brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!